Tudo bem, pessoal? Hoje mais um IAESO FT857D. Esse daqui é de um fanzaço do canal, o senhor aqui do interior de São Paulo, que está sempre acompanhando os vídeos que a gente posta. Mandou junto com o equipamento a descrição do problema, um pouquinho da história do rádio. Ele comprou novo, acabou vendendo para comprar um TS2000. A pessoa que comprou dele deixou o rádio guardado uns 3 anos. Ele imagina que no local meio não muito apropriado, porque estava meio mofada a caixa. Essa pessoa, quando foi ligar o rádio de novo, o rádio saiu uma fumaça e não ligou mais. A pessoa também abriu e constatou que tinha um flat cable rachado. Daí ele comenta que a pessoa não parece ser do tipo fuçadora. Aqui eu rasurei onde indicava informações sobre o dono do equipamento e aqui uma solicitação de alguns serviços a serem realizados. Pois bem, vamos ao equipamento. Então, fazendo a primeira inspeção, a gente já nota o flat cable realmente rachado. Isso se deve por algum curto. A corrente nessa área subiu extremamente e o flat cable, a trilha do flat cable não foi capaz de lidar com essa corrente extra, acabou queimando, rachando ele ao meio, tá? O rádio está sem os parafusos porque eu já fiz uma prévia do orçamento para poder falar para a pessoa, para dar uma geral no equipamento. Já está sem os parafusos, aqui a main unit está solta. O que eu notei, passei para ele também, que a gente pode ver, os famosos filtrinhos estão já oxidados, a gente nota isso aqui já externamente neles. Também eu encontrei esse jumper aqui no filter 2. Ora, um jumper, os terminais deles curto-circuitados. Não sei para que isso. Se era apenas para fazer, para deixar dessa maneira, por que será que a IAESO ou mesmo a Collins gasta realmente fortunas? Eles gastam fortunas para poder desenvolver um filtro. Se basta um jumperzinho desse para resolver o problema, eu acho que então a Collins deve estar por fora, né? Fala sério. Isso aqui eu vou remover. Aqui também tem mais um capacitorzinho de tântalo em cima desse outro. Algumas modificações para áudio que o pessoal costuma fazer no 857, no 897. Também pude encontrar aqui algumas trilhas levantadas na área destinada à liberação de bandas, né? A gente vê aqui que uma trilha está levantada, a outra trilha, vou mostrar melhor para vocês esse outro ponto aqui. Olha como fizeram. Olha o servicinho. Eu acho que faltou um ferro de solda no mínimo, né? Não vou falar nem estação de solda, um ferrinho de solda um pouco mais apropriado para a pessoa fazer esse tipo de trabalho, né? Esse é um rádio caro, é um equipamento delicado. E a pessoa, quem normalmente às vezes faz isso, se esquece que está trabalhando diretamente no processador, tá? Vocês podem observar que as trilhas vão diretamente para esse rapazinho aqui. Muitos desses rádios acabam sofrendo danos no processador justamente por eletricidade estática. A vida útil de vários componentes desses eu já vi ser diminuída, já vi problemas nesse componente porque não foi feito um reparo, não foi utilizado uma instrumentação adequada, uma estação de solda adequada. A pessoa não estava utilizando uma bancada com manta antistática, pulseira de aterramento para poder trabalhar de forma correta com esses componentes, diminuindo a vida útil, queimando depois de um tempo o processador da pessoa. Mas ninguém imagina, que ninguém leva em conta. Normalmente o brasileiro arrisca, falar, não vai acontecer nada, não vai ter problema.
e faz de qualquer maneira. Só que depois acaba danificando um CI desse, que aí a ESO ela não vende, tá? Muitos não fazem ideia, mas aí a ESO não vende esse componente à parte. Ela vende somente a main unit completa, que é praticamente o preço de um rádio novo aqui no Brasil. Então, por isso, muito cuidado, pessoal. Antes de fazer, às vezes, um simples desbloqueio, utilize um ferro de solda, uma estação adequada para esse trabalho, para não correr o risco de danificar nenhum outro componente ou de repente diminuir a vida útil dele. Bom, parar de conversa, já foram quase 6 minutos aqui nessa brincadeira. Vamos fazer o reparo. Quero verificar a área aqui, verificar onde está o possível curto que danificou o flat cable, substituir filtros cerâmicos, voltar ao original, dar uma melhorada nessa situação aqui, nessa parte. Vamos deixar esse rádio 0 bala. Aqui na parte do PA, aparentemente está tudo em ordem, mas a gente precisa dar uma checada. A gente vai se certificar de deixar o equipamento 100% original. Fazendo a manutenção aqui na main unit, os filtros oxidados já foram removidos, pronto para instalar os novos. Aquele jumper aqui no filtro 2, o filtro opcional, também foi removido. Os curtos também nos pinos eu retirei. Aqui onde fazemos a seleção para o limite de transmissão nas bandas, também eu dei uma geral, removi aquelas soldas que estavam. Estão no momento todos abertos. Aqui vou dar uma geral aqui onde levantou a trilha aqui, uma trilha que também foi levantada, tem uma outra que está quase rompendo. Eu vou dar uma geral, também revisar essa área, deixar tudo ok. Na parte inferior, seguindo a linha que foi interrompida aqui do flat cable, onde certamente houve o curto, e eu descobri qual o problema. Temos aqui um regulador de 5 volts danificado. Esse regulador de 5 volts está em curto, junto com um transistorzinho FET, comutadorzinho também em curto, e um resistor de segurança aberto. Aqui os filtros oxidados, justamente na linha de 13.8 volts, tá? Foi a linha danificada no flat cable, justamente o ponto danificado. Esse daqui é o Q1031, o FET com problema, que alimenta o regulador, o Q1028 da linha, que ele transforma os 13.8 em 5 volts para alimentar o resto do equipamento, e junto também o processador do rádio. Então, analisar direitinho e certificar que não tem mais problema algum nesse ramal, e torcer para que nenhum dano tenha sido ocasionado ao processador e componentes alimentados por esse ramal aqui. Então, colocar o material no lugar, os componentes novos, terminar de revisar, checar tudo, checar mais uma vez antes da gente alimentar o rádio. Finalizada aqui a manutenção nesse setor, regulador novo aqui instalado, resistor de segurança novo, transistorzinho FET comutador também é novo, filtros novos, tudo checado, tudo analisado, não tem mais nenhum curto, aparentemente nenhum problema. Então a gente vai instalar, vou substituir aquele flat cable e fazer o primeiro teste, vamos ver se ele não pega fogo também. Main unit no lugar, tudo revisado. Ainda não está completamente fixada, porque eu não sei se vai funcionar, se eu vou ter alguma surpresa no caminho. Então ela está fixada por esse ponto aqui no meio. Os transistores drivers estão devidamente também fixados por uma boa dissipação, caso já venha fazer algum teste de transmissão. Também está fixado ao dissipador o regulador de 8 volts e o CI amplificador de áudio. É o suficiente para que eu possa ligar sem problema, sem danificar nenhum desses componentes que tendem a aquecer.
Também não irei ligar o rádio diretamente na minha fonte de 50 amperes, seria loucura. Caso ainda tenha algum problema que eu não encontrei, a gente já viu que teve um flat que rachou aqui no meio, havia um curto, foram removidos os componentes danificados. Mas caso ainda haja algum problema, se eu ligar direto numa fonte, mesmo que minha fonte ela tenha proteção, ela vai acabar protegendo acima dos seus 40, 50 amperes. Um curto pequeno de 3, 4 amperes, ela não vai proteger, ela vai entregar essa corrente para o rádio e eu vou danificar componentes, transistores, até um processador que é extremamente delicado. Para isso, eu vou utilizar uma fonte de bancada, no caso essa aqui da HP, ela está ajustada para 13.8 volts e para me fornecer uma corrente de no máximo 800 mA. Caso o rádio venha a consumir mais do que esse valor, a fonte entra em proteção. Então vamos lá. Conectei o rádio, ele está desligado, nenhum consumo. Fazer um teste, vamos ver se funciona ou pega fogo. Funcionou? Tá aqui, rádio aceitando os controles, parece que está tudo em ordem. Flat cable está intacto, não está aquecendo, tá ok. Processador também não está aquecendo. E aqui o consumo do equipamento em recepção, 700 mA. É o que normalmente a gente encontra para esse rádio. Justamente por isso que eu deixei a fonte setada, a minha fonte eu deixei ela já programada para 800 mA. Eu sei que o 857 em condições normais ele vai consumir 700 mA. Tá ok? Então o rádio já está ligando e desligando normalmente bem. Maravilha. Eu posso ligar agora na fonte com maior corrente e a gente vai fazer o primeiro teste de transmissão. Vamos ver como ele vai se comportar. Com o rádio agora ligando, desligando, vamos fazer um teste de transmissão. 1.8 MHz. Tem 15 watts. Tá um pouquinho abaixo do que deveria, né? Fazer um teste em 80. 80 a gente já tem 50 watts. Em 40 temos 120 watts mais ou menos. Ele está bem desalinhado. Em 20 metros já está mais próximo do ideal. E vamos vai direto para 15. Em 15 metros, 50 watts. Em 10 metros, 125, 120 watts. Ok, tem transmissão, só que está completamente maluca, né? Totalmente desalinhado o rádio. Mais um que mexeram no menu de serviço. Bom, pelo menos o rádio tem transmissão. Vou testar agora 6 metros VHF e UHF. Aí depois a gente vai fazer um teste também de recepção com ele. Em 50 MHz, 20 watts. 144 MHz, 40 watts. Próximo do ideal. 430 MHz. Temos aqui 15 watts. Também necessita de ajuste. Então, todas as bandas, todas as frequências de 1.8 MHz até 430 MHz necessitam de alinhamento. Então vamos dar uma olhada agora, verificar a recepção dele.
novamente em 14 MHz, rádio em recepção. Estou fornecendo para ele 50 microvolts de amplitude. A gente tem aqui em torno de S9, tá ok, mas temos um problema, não tem áudio. Ele está com o volume no máximo, squelch aberto, ligado na minha caixinha externa, e ela completamente muda. Inclusive, a gente não tem o bip, tá? Eu posso mudar de banda, o teclado não faz bip algum. Eu escuto os relés funcionando, tá tudo ok, mas não há o bip do acionamento do teclado. Vamos dar uma olhada. Quero testar então a parte também de áudio. Tem algum problema aqui nesse setor. Então vamos identificar se o CI primeiro, se tem alimentação chegando no CI, se as tensões estão ok, depois se há sinal na entrada do CI e, por final, se existe amplificação na saída dele. Vamos verificar então agora a tensão de alimentação nesse TDA 2003. É feita no pino 5, onde temos 13.6 volts. Tá ok? Ele está sendo alimentado. Já que tem a tensão de alimentação, eu quero verificar então se está tendo entrada de sinal e se esse sinal está sendo amplificado, está saindo dele já amplificado. Já que temos tensão de alimentação, quero verificar se existe sinal entrando no 6 amplificador de áudio. Pino 1 é o pino entrada de sinal. Para esse teste, eu uso um velho de guerra, um Waco Signal Tracer, ainda a válvula, tá? Esse pesquisador de sinais é a válvula, é antigo, mas funciona muito bem, eu gosto dele. Onde podemos observar que existe um sinal de entrada no pino 1 do TDA 2003. O pesquisador de sinais amplificou o sinal, tá aqui. Agora eu quero verificar se existe a saída, se o CI amplificadorzinho aqui está cumprindo o papel dele, e no pino 4 eu vou ter esse sinal com uma amplitude muito maior. Então, agora aqui, vocês observaram que no pino 4 eu tenho um sinal muito maior do que eu tenho no pino 1. Isso indica que o nosso CIzinho aqui ele está bom, ele está cumprindo com o papel dele. Entra um sinal com uma amplitude pequena, baixa no pino 1, e temos ela amplificada no pino 4. Então agora vamos verificar onde está morrendo esse sinal. Pode ser esse relézinho, a gente vai seguir a linha aqui, o ramal dele, até o conector de saída aqui externo, para falante externo, ver onde morreu o sinal. Comentar um pouquinho sobre a área de saída de áudio do FT857 e 897, também se aplica ao 897, tá? É comum esse circuito aos dois equipamentos. Aqui temos o nosso amplificador de áudio TDA 2003, o qual a gente já testou, está funcionando, está tudo em ordem com ele. Sai o sinal pelo pino 4 amplificado e ele entra num relézinho, tá? O RL1001. A gente seguir esse sinal, ele deveria fazer o caminho que eu pintei em verde, o traço em verde. Esse é o caminho que ele deveria fazer. Esse relé ele fica normalmente com a palheta colada para cima. Então esse sinal, e o sinal vai para esse resistor de 220 ohms, a massa. É o que está acontecendo hoje. Quando o rádio entra em funcionamento, está tudo ok, nós temos uma injeção de uma tensão na base desse transistor, tá ok? Saturando ele, fazendo com que ele conduza e jogue a massa este lado da bobina
do RL1001, fazendo com que ele energize e a palheta mude de posição. Daí o sinal ele vai fazer este caminho, vindo para cá, para o conector de saída de áudio traseiro. Caso não tenha um falante externo ligado aqui, o sinal ele vem para cá, passa por esse resistor e vai diretamente ao alto-falante do rádio, tá? Então, se tivesse tudo funcionando normalmente bem, o sinal ele iria por esse caminho, o relé estaria energizado, a palheta teria mudado de posição e o sinal caminharia para o alto-falante numa boa. Só que isso não está acontecendo. Eu não tenho tensão na base desse transistor. Ou seja, a gente não consegue saturá-lo, uma vez que ele fica em corte, permanece em corte, não é energizada a bobina desse relé. Eu posso mostrar isso para vocês na prática. Eu vou ligar aqui. O telefone tocando. O transistor que eu comento é este daqui, tá? O relé é este. Temos os 6 pinos dele aqui. E a bobina é justamente esta daqui. Eu vou ligar o rádio, ele dá um toque no falante e já para. Desse lado eu tenho a entrada de alimentação. De um lado os 13 volts, que realmente eu confirmo estão aqui. Do outro lado da bobina do relé, desse outro lado, eu deveria ter 0 volt, ou muito próximo de 0. E eu tenho os mesmos 13.71. O que eu vejo de um lado de uma bobina está do outro lado dela, confirmando que esse transistor está em corte. Eu medindo a tensão na base dele, tem apenas 10.63 milivolts, 10 milivolts. Então, a tensão que deveria polarizar esse transistor, saturá-lo, não está acontecendo. Ela não está vindo para ele. Eu quero seguir aqui e ver o que está acontecendo, aonde ela está morrendo ou não está sendo gerada. A tensão que satura o transistorzinho que a gente verificou sai do pino 14 do Q1004. É um MOS 4094. Eu já verifiquei, a tensão de alimentação está normal, 5 volts, chega nele. As outras tensões aqui nos outros pinos estão funcionando, ele entrega as tensões normais, devidas. Apenas a do pino 14 que está morta. E engraçada, se vocês olharem aqui, os outros pinos desse CI, terminal 11, 12 e 13, olha o que representa: Ceramic Filter, Optional Filter 1, Optional Filter 2. Vocês lembram alguma coisa com relação a isso? Filtro opcional 1, filtro opcional 2, jumpers e o filtro cerâmico. O 6zinho em questão é este daqui, tá? Este é o filtro em questão. Certamente alguma coisa aconteceu aqui. Não sei se não dá para dizer se essa grande modificação que realizaram aqui no rádio ocasionou a queima desse componente, mas tudo leva a crer que sim. Eu fiz uma medida para verificar a resistência em cada terminal dele. Os terminais que estão ok tem em torno de 47K, e o pino 14, onde deveria ter a tensão que habilita esse relézinho para que o áudio venha tanto para o falante externo ou para o conector falante externo, ele tem em torno de 18 a 19K. Então, grande chance desse componente ter sido danificado, mas o motivo é difícil dizer.
mas eu apostaria no que foi feito aqui. Então vou removê-lo, substituir e a gente vai verificar se vai obter êxito ou não. Ser removido, a área já limpa, pronta para instalar o novo. E está aqui o que foi retirado. Então agora é montar e testar. Sei substituído. Chegou o momento de a gente fazer um teste. Vamos verificar se vai funcionar ou não. Tá aí. O áudio retornou, voltou a funcionar. Tá tudo em ordem, então assim, agora eu vou dar início aos testes finais. Estando tudo ok, sem mais nenhuma surpresa, a gente procede com o alinhamento. Maravilha! Agora sim. Finalizado todo o alinhamento do rádio, vou mostrar para vocês como é que ficou. Aqui em 1.8 MHz, 100 watts, show de bola. Agora 3.5 MHz, também certinho, 100 watts. 7 MHz, também 100 watts. 10 MHz, 100 watts. 14 MHz, 100 watts. 15 também. Todas as bandas agora com a potência correta aqui, certinho. 21 também 100 watts. 24 tá aí. 28 de 95, pouquinha coisa a menos. Vou fazer um teste agora em 50, mudar o sensor em 6 metros, 100 watts, maravilha. Testar em VHF agora, ver como ele está se comportando. 144 MHz, 50 watts cravados e estáveis. Testar em 430. Já troco o sensor no ato agora para 430 MHz. 20 watts também certinho, estável. Agora o rádio 100% alinhado, parte de transmissão perfeita, potência, ALC, parte de proteção dentro dos parâmetros determinados pela IAESO, tudo em ordem. Mostrar para vocês como ficou a recepção dele também. Teste de sensibilidade, vamos iniciar de trás para frente, ou sei lá, de frente para trás. Bom, a gente vai descendo, fica mais fácil. Já estávamos em UHF, aqui 430 MHz, 50 microvolts de amplitude, temos exatamente S9. Baixar essa amplitude para 0.15 microvolts. Exatamente 0.15 microvolts. Limiar da recepção do rádio. Ainda consigo ter cópia do sinal gerado. Maravilha. Vamos baixar aqui 144 MHz. Também mesma amplitude e o sinal ainda presente, sinal fornecido pelo gerador está sendo demodulado. Maravilha. Sensibilidade perfeita. Fazer um teste, verificar 50 microvolts, exatamente S9. VHF e UHF perfeito, alinhadinho. Vamos fazer um teste em HF e também 6 metros, ver como ele está se comportando.
aqui 50 MHz, 50 microvolts de amplitude, S9 mais, tá ok. Também baixar aqui a amplitude, vamos para, por exemplo, 0.2 microvolts. Reduzir um pouco mais. Estou no momento aqui com 0.1 microvolt e continuamos tendo cópia do sinal fornecido pelo meu gerador. Maravilha. Testá-lo em 14 MHz. Em 14 MHz com 0.14 já é possível ter cópia do sinal fornecido pelo meu gerador. Aqui 0.14 microvolts em 14 MHz, passar aqui para 50 microvolts. Temos S9, ok, S-meter alinhado, recepção está restabelecida, sensibilidade superando a especificada pelo fabricante. Temos aqui filtros novos instalados, sem aquelas gambiarras aqui na parte dos filtros opcionais do equipamento. Aqui na parte destinada ao bloqueio ou liberação das bandas para transmissão, né? Nas bandas eu dei uma geral, fiz uma revisãozinha aqui, melhorei da situação que estava. Infelizmente os terminais aqui, as trilhas que foram rompidas, não tem mais o que se fazer, mas eu deixei tudo em ordem. Sei substituído, tudo ok, potência, recepção, áudio, tudo normal. Então fazer o último check-up, a última varredura no rádio, estando tudo ok. Aí eu vou passar para aquela que é de praxe, uma boa limpeza, hidratar aqui a borracha do dial, tirar a sujeira normal que a gente encontra aqui no painel frontal, o último teste e entregar para o proprietário. Tudo inspecionado 2, 3 vezes, nada fora do lugar. Também os diodos que o proprietário solicitou que fossem instalados estão aqui. Diodo TVS, proteção contra sobretensão ou também surtos na alimentação. Um diodo retificador de uso geral contra a inversão de polaridade, logo na entrada da alimentação. PA tudo revisado, tudo em ordem. Então agora sim, instalar de novo as tampas, efetuar a limpeza, dar aquele trato na parte cosmética e fazer o último teste. Rádio conectado à antena externa. Ok, vou repetir. 32 é o código. 99654788. A partir do dia 10 de agosto agora acrescenta mais um 9 aí O equipamento todo funcional. Foi dado aquele talento também nele. Uma boa limpeza. Borracha aqui do dial também foi hidratada, foi limpa. Que nem o dono comentava que estava faltando alguns parafusos, então já fiz a substituição de todos eles. Tudo parafuso novinho aqui instalado. Rádio zerado, prontinho para o dono voltar a se divertir com ele. Pessoal do AM 7250,
passa dos 20 e pouco, lá na frente é pouco, volta para os 20. Eu quero aproveitar a oportunidade de comentar sobre o funcionamento do dial principal em AM e FM. Tem muita gente que às vezes me manda e-mail, pergunta para mim se é um problema no rádio, porque o rádio dele não funciona em AM, aqui não troca de frequência em AM, ou em FM, somente em SSB ou demais modos. Pessoal, isso aqui não é nenhum defeito não, tá? Isso é uma característica do rádio quando ele vem de fábrica assim, ou se faz o reset. Eu vou explicar como habilitar o dial para AM e FM. A gente vem aqui, aperta, pressiona a tecla função, menu do usuário, menu número 001, Extended Menu, ele está off. Quando esse menu estendido ele está em off, vocês podem notar que ele vai pular do número 1 para o número 5, ganho de microfone para AM. E assim vai, do número 5 ele vai para o 6, 7, do 7 vai para o 14, ele fica com as funções básicas do menu ativas. Então a gente vai colocar ele em on, tá ok? Mudamos ele para on. Aí aqui o menu número 4, AM e FM dial, disable, ou seja, está desativado o dial para AM e FM. A gente vem e muda para enable, ativo. Feito isso, pressiona de novo a tecla função e está aqui. Ativamos o dial principal para mudar de frequência nos modos de AM e FM, tá? Essa é uma característica do rádio. Toda vez que se reseta o equipamento, ele vem nessa condição, tá bom? Tá aqui, recepção também AM tranquilo. O horário não ajuda muito, 3h30 da tarde, mas dá para ter uma ideia. A 9 da esquerda e após cruzar, chame solo 297. Cruza a 9 da esquerda e após 297. Brincadeira lá. Em julho teve HF aí, né? SSB, teve CW. Mas foi no final do mês. Testezinho rápido em VHF. FM 144, 350 FM Simplex. Tá tudo lá no QRZ. Alguns não tem, nós mandamos cartolina. O resto tá tudo no QRZ.com. Beleza? Se você quiser ver as fotos dos dois contestes, eu tenho um grupo no Facebook que chama Rádio Amadores do Brasil. Tem Rádio Amadores Brasil, o meu é Rádio Amadores do Brasil. Aí você pode solicitar amizade lá e eu incluo você. A gente tá sempre colocando foto lá, tudo, dos contestes. Vem com uma canuta. Bom, tá aí. Esse foi o reparo desse belo FT857, agora 100% operacional, prontinho para o nosso amigo voltar a se divertir com ele. Tá bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa reparação. Essa que foi um pouco mais extensa. Um abraço para todo mundo e até mais.